Oi, crianças, tudo bem? Meu nome é Jéssica, tô aqui na Onda Dura Curitiba. Estão com saudade, né? Eu também. Deixa eu explicar pra vocês. Eu vim aqui pra apresentar o Kinder na quarentena. Como a gente tá nesse tempo meio confuso, né? Estamos com saudade, muito distantes uns dos outros, muitas coisas passando na cabeça, mas uma certeza a gente tem, de que Deus é bom, de que Ele tá com a gente nesse tempo. E uma prova disso é o que a gente vai começar a viver agora juntinhos como igreja. A gente quer proporcionar para vocês o Kinder na quarentena. Semanalmente a gente vai se encontrar aqui online para conversar um pouquinho, para ter oportunidade de ouvir sobre a palavra de Deus, para matar a saudade do tio Davi. Então eu queria iniciar esse tempo orando com vocês. Chama a mamãe, o papai, o irmãozinho, fecha os olhinhos e vamos orar juntos. Deus, obrigada por esse tempo. Obrigada pelo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por todo o cuidado do Senhor com cada um de nós, com a nossa igreja, pelo modo como o Senhor tem nos livrado de todo o mal. Eu peço em especial por esse tempo na vida de cada criança, Deus, que elas tenham uma profunda experiência com a Tua palavra, com o Evangelho do Senhor, com o que é ser igreja de fato, sabe, Deus? Eu peço que o Senhor abençoe a mente, o coração e que o Senhor dê também sabedoria aos pais para serem uma extensão do que nós vamos construir juntos nesse tempo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E é isso. Então agora eu vou chamar o tio Davi para iniciar a primeira aula do Kinder na quarentena com vocês. Kinder! E aí, criançada do Kinder da Onda Dura Curitiba, como é que vocês estão? O tio Davi estava com muita saudade de vocês e a gente preparou uma aula especial. Agora a gente vai ter o Kinder Online. E para essa aula dar certo, vocês vão precisar de alguns materiais. Hoje, quem veio ajudar a gente a aprender mais sobre a palavra do Senhor foi o João. Mas não é qualquer João. É o João Batista. O João Batista vai falar sobre batismo e frutos do Espírito. Para que a nossa aula dê certo hoje, a gente vai precisar de papel, caneta e Bíblia. E a gente vai ter desafios para vocês fazerem durante a semana. Então a gente precisa anotar esses desafios. A gente vai falar sobre o batismo de Paulo. Continuando a falar sobre batismo, a gente vai ler 2 textos. O primeiro texto está no livro de Atos, capítulo 2, versículo 38, que fala o seguinte: arrependam-se e sejam batizados em nome de Jesus para receber o perdão dos pecados. Quando a gente olha para a história de Paulo, que a gente encontra lá no livro de Atos, capítulo 9, não precisa abrir agora, eu quero que vocês leiam Atos, capítulo 9, depois. Quando a gente lê sobre a história de Paulo, quando ele se batiza, ele tem uma conversão. Ele se arrepende dos pecados e ele se volta ao Senhor Jesus. Ele se volta a Deus. Lá no livro de Marcos, abram aí, capítulo 16, versículo 16, fala o seguinte: quem crer em Cristo Jesus e for batizado será salvo. Então a gente tem 2 informações importantes sobre o batismo. Arrependimento mais o batismo, ele traz perdão dos pecados. Crer em Cristo Jesus mais o batismo nos traz salvação. E foi isso que aconteceu lá na vida do Paulo. Esse aqui é o Paulo. Deem oi pro Paulo aqui, ó. Agora, quando a gente conhece Jesus Cristo, quando a gente se arrepende dos nossos pecados e quando a gente decide permanecer nele, a gente vai dar os frutos do Espírito. Mas antes de falar dos frutos, a gente vai falar sobre permanecer em Cristo Jesus. Agora, eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês lá no livro de João, no capítulo 15. Mais ou menos do versículo 1 até o finalzinho dele, do capítulo, vai falar sobre Jesus Cristo sendo a videira. Mas tio Davi, o que é videira? Videira é a árvore que dá a uva. Lá no livro de João, fala o seguinte: que Jesus Cristo, ele é a videira verdadeira e todos aqueles que permanecem em Jesus Cristo dão muitos frutos. Mas aquele que permanece em Jesus e não dá fruto, será cortado e jogado fora.
Então é por isso que a gente vai aprender sobre a frutificação do Espírito em nossas vidas. Jesus Cristo nos traz alguns pontos importantes a respeito da videira. E o tio Davi vai falar eles agora para você. Anotem lá, porque é importante. Quando a gente dá frutos do Espírito, quando a gente frutifica, o nome de Deus é glorificado. E aonde que a gente encontra essa informação? Lá no livro de João, no capítulo 15. Quando a gente permanece em Jesus Cristo sendo a videira e a gente obedece aos seus mandamentos, a gente vai ter plena alegria. Aonde que está essa informação? Lá no livro de João, no capítulo 15. Diz também que se nós permanecermos em Jesus Cristo, tudo aquilo que nós pedirmos em oração, se tiver de acordo com a vontade de Deus, nós vamos receber. Agora a gente vai aprender sobre quais são esses frutos que o tio Davi está falando. Anotem lá que também é bem importante. Agora a gente vai falar sobre os frutos do Espírito. Assim como um pé de fruta dá vários tipos de fruta, um exemplo que a gente tem aqui é uma laranja. A laranjeira dá laranja, a videira dá uva, o limoeiro dá limão. E quando nós estamos em Jesus Cristo, nós também damos frutos. E os frutos que nós podemos apresentar, a gente vai encontrar lá na Bíblia também. No livro de Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22. A gente vai encontrar os seguintes frutos que nós podemos apresentar: o amor, a paz, a alegria, bondade, mansidão, longanimidade, benignidade, fidelidade e domínio próprio. Assim como todas as frutas existem, se nós estivermos na videira verdadeira que é Jesus Cristo, o Espírito Santo vai nos capacitar a apresentar todos esses frutos. Agora, o tio Davi quer que vocês anotem Gálatas, capítulo 5, versículo 22, para vocês lerem todos os frutos com mais calma e vocês tentarem entender aquilo que está faltando na vida de vocês. Por que o tio Davi quer que vocês façam isso? Porque quanto mais frutos vocês derem, mais parecido com Jesus Cristo vocês vão ser. Se faltar algum desses frutos, vocês devem buscar, vocês devem orar e vocês devem tentar entender o que é para que vocês possam apresentar. O caráter de Cristo em nós é representado através desses frutos. Eles são muito importantes. Lembre que aquele que permanece em Jesus, que é a videira, dá muitos frutos. E aqueles que não dão frutos serão cortados e jogados fora. Com essa aula, a gente termina o nosso primeiro Kinder Online. Vamos agradecer então o João Batista, que veio nos ajudar a aprender mais sobre batismo e fruto do Espírito. E agora vocês ficam com o desafio da semana. Então, crianças, estou aqui agora para desafiar vocês. Lembra que o tio Davi falou que ia ter um desafio? Então, depois dessa aula sobre frutos do Espírito, o desafio dessa semana é que vocês sentem em casa com os pais de vocês e conversem um pouco sobre a aula, sobre os frutos do Espírito que vocês precisam manifestar na vida de vocês. E com isso a gente encerra o nosso primeiro Kinder na quarentena. Um beijo, semana que vem tem mais.